Obrigado, Pastor Jorge Duarte. Quero agradecer mais uma vez o convite que me tem sido feito ao longo das semanas para partilhar o conteúdo deste livro tão importante como é o livro O Grande Conflito de Ellen G. White. Hoje vamos abordar a história de John Wycliffe, o chamado Estrela da Manhã da Reforma, e eu vou fazer um pequeno sumário para que os meus irmãos e irmãs, a quem eu cumprimento desde já, possam ter a noção de como é que vai correr este programa hoje. Então, depois de uma introdução, nós vamos estudar a formação académica de Wycliffe, depois o Ministério Público de Wycliffe durante vários anos ao serviço de Deus, finalmente o legado de Wycliffe e, por último, o movimento lombardo que Wycliffe fundou em Inglaterra no século XIV. Começando então pelo princípio. No século XIV, levantou-se em Inglaterra aquele que foi designado como a Estrela da Manhã da Reforma. Porquê Estrela da Manhã da Reforma? Porque ele foi entre todos os reformadores que se seguiram, e dos quais o mais conhecido é Martinho Lutero. Antes de Martinho Lutero ter lançado a Reforma, Wycliffe, muitos anos antes, foi um precursor da Reforma protestante, nos seus princípios, na sua vida, no seu ensino. John Wycliffe nasceu por volta de 1330 e morreu em 1384. E ele foi o arauto da Reforma para a Inglaterra e para toda a cristandade. Na verdade, o seu protesto contra Roma, contra a sede de Roma, deu início à luta pela recuperação da verdade bíblica que liberta o ser humano. Wycliffe ensinou 3 doutrinas que ameaçavam diretamente a Igreja estabelecida. A primeira era que a interpretação da Bíblia por cada pessoa é o melhor guia para a vida moral, em oposição à tese de que a participação nos sacramentos, nomeadamente na Eucaristia, é o único meio de salvação. A segunda doutrina é que a santidade da pessoa era mais importante que o seu cargo eclesiástico. Ou seja, um leigo piedoso é moralmente superior a um mau sacerdote. Portanto, Wycliffe desafiava abertamente o estatuto privilegiado do clero já no seu tempo. A terceira doutrina que ele apresentou contra a Igreja de Roma foi o facto de condenar o luxo e a pompa da Igreja e dizer claramente que as cerimónias faustosas e pomposas da Igreja deviam ser postas de lado. Este é um resumo, digamos assim, básico e primeiro do ministério de Wycliffe. Mas vamos começar então pelo nascimento dele e pela formação académica dele. Wycliffe nasceu em Ipswell, no Yorkshire, na Inglaterra, como eu disse, por volta de 1330. Nós não temos a certeza absoluta da data do seu nascimento, mas terá sido à volta desta data, 1330. Teve uma boa educação académica na Universidade de Oxford e foi formado na filosofia escolástica, que era a escola filosófica dominante da sua época. Foi formado também no direito canónico e ainda teve a formação académica no direito civil do seu país. Esta formação ampla preparou para a sua futura ação na esfera pública. O estudo da filosofia do seu tempo permitiu-lhe expor os respectivos erros. O estudo da lei eclesiástica e civil preparou para a luta em favor da liberdade civil e religiosa do seu povo. Na verdade, podemos dizer com toda a certeza que Wycliffe viria a tornar-se um dos mais destacados intelectuais do seu tempo e do seu país. E os seus seguidores, os seus adeptos, tinham grande satisfação neste facto. Wycliffe não era uma pessoa qualquer, ele era um dos intelectuais mais destacados, mais consumados da Inglaterra do seu tempo. Ele começou a estudar a Bíblia quando? Quando ainda frequentava a universidade. Ele aplicou ao seu estudo, ao estudo da Bíblia, o mesmo método sistemático que usara para dominar os ensinos da filosofia escolástica. Ele estava então profundamente desiludido com a filosofia escolástica e com o estado moral da Igreja medieval. Na palavra de Deus, que ele começou a estudar, ele descobriu paz e descobriu também o sentido para a existência que buscava em vão na filosofia. Ele viu na Bíblia o plano da salvação e o papel de Cristo como único Salvador
e intercessor da humanidade. E por isso ele tomou a decisão de se colocar ao serviço de Jesus e de proclamar as verdades bíblicas que tinha descoberto. Agora, podíamos pensar que Wycliffe não se opôs imediatamente aos ensinos e às práticas da Igreja de Roma. E isso é verdade. Ele não entrou imediatamente em oposição com Roma, mas o seu amor à verdade e à verdade bíblica levou ao conflito com o erro. Ele começou a denunciar os erros do papado e a contrapor-lhes as verdades da Bíblia. Ele viu que Roma tinha posto de lado a palavra de Deus e tinha exaltado a sua tradição. Ele exigiu que a Bíblia fosse aberta ao povo e que a autoridade da Bíblia fosse estabelecida na Igreja. Dado que ele era um professor muito capaz, um professor universitário muito capaz e muito competente, e dado que a sua vida era uma demonstração das verdades que pregava, ou seja, ele vivia aquilo que dizia acreditar, rapidamente ganhou seguidores. Na verdade, as suas qualidades e o seu conhecimento das Escrituras ganharam-lhe a confiança e a estima geral da nação. Isto não agradou à hierarquia da Igreja medieval em Inglaterra, como é fácil de imaginar. Wycliffe atacou sem medo os abusos sancionados pela autoridade de Roma. E ele começou assim o seu ministério público em favor da Bíblia e em favor da autoridade da Bíblia sobre qualquer outra autoridade. Ele foi nomeado capelão do rei, e quando foi nomeado capelão do rei, ele imediatamente se declarou contra o pagamento do tributo exigido pelo Papa. Ou seja, naquela altura, o papado exigia de todos os reis da cristandade um pagamento de tributo em ouro anual para assinalar a dependência desses reis do trono de Roma, do trono do Papa de Roma. Mas Wycliffe opôs a esse pagamento do tributo. Ele mostrou que a proteção do Papa à posse de autoridade sobre os governantes seculares era contrária tanto à razão como à revelação bíblica. E os nobres e o rei de Inglaterra seguiram o ensino de Wycliffe e uniram-se para se recusarem a pagar o tributo ao Papa. E este foi um duro golpe infligido à tese da supremacia papal em Inglaterra. Mas Wycliffe não se limitou a combater contra as pretensões do papado. Ele também combateu contra as ordens de frades mendicantes, ou seja, contra os franciscanos, contra os dominicanos. O Papa tinha concedido aos monges o poder de ouvir a confissão e de conceder o perdão, o que se tornou grande fonte de riqueza, mas também de grandes males para o povo de Inglaterra. Apesar da sua profissão de pobreza, os frades aumentavam constantemente a riqueza dos seus mosteiros, em contraste com o aumento da pobreza da nação. O domínio estava assente na superstição do povo. Todo o dever religioso era reconhecer a supremacia do Papa, adorar os santos e fazer doações aos frades. Isto era o que os próprios frades diziam ao povo para aumentar o seu poder. E isto era considerado suficiente para se alcançar um lugar no céu. Ora bem, Wycliffe não estava de acordo. E atacando a raiz do problema, ele defendeu que as ordens monásticas deveriam ser abolidas para se acabar com o mal pela raiz. Ele começou a escrever e a publicar obras contra os frades, dirigindo a mente das pessoas para a Bíblia e para Cristo. Algum tempo depois, Wycliffe foi nomeado embaixador de Inglaterra na Holanda. O rei nomeou o seu embaixador. E Wycliffe passou na Holanda 2 anos em contacto com os emissários do Papa. Ali, ele conviveu com membros da hierarquia de França, da Itália, da Espanha, e teve a oportunidade de ver os bastidores da política da Igreja medieval e de perceber o caráter e os objetivos da hierarquia da Igreja. E assim, quando ele regressou à Inglaterra, repetiu ainda mais abertamente os seus ensinos, declarando que a cobiça, o orgulho e o engano eram realmente os verdadeiros deuses de Roma. Depois de regressar à Inglaterra vindo da Holanda e ter deixado de ser embaixador do rei na Holanda, o rei confiou-lhe a paróquia de Lutterworth,
no Leicestershire. Leicestershire é um nome difícil. Leicestershire, assim é que é. Ou seja, o rei colocou numa paróquia central na Inglaterra, onde Wycliffe podia fazer sentir a sua influência. E isto era a prova de que a influência do pensamento de Wycliffe estava a moldar a ação da corte e as crenças da nação. Mas, como era de esperar, Roma, a sé papal, não ficou parada e reagiu. E como é que ela reagiu? Em 1377, por ordem do Papa Gregório XI, foram enviadas 3 cópias de uma bula para a Inglaterra. Uma cópia para a Universidade, uma cópia para o Rei da Inglaterra e uma cópia para o Arcebispo de Cantuária, o chefe da Igreja Católica na Inglaterra. Esta bula ordenava que fossem tomadas medidas decisivas contra Wycliffe para silenciar o herege. Era assim que a bula o tratava. Nesta bula eram condenadas 18 teses de Wycliffe como sendo erróneas e perigosas para a Igreja e para o Estado. Antes da chegada da bula, os bispos ingleses convocaram Wycliffe para ser julgado. Mas nessa ocasião, 2 dos mais poderosos príncipes do país acompanharam-no e o povo cercou o edifício. E perante esta demonstração clara de apoio a Wycliffe, tanto por parte do povo como por parte dos nobres da nação, os bispos não tiveram coragem para agir contra Wycliffe e este retirou-se em paz do tribunal. Pouco tempo depois, o rei Eduardo III morreu e o protetor de Wycliffe tornou-se o regente do reino inglês. Esta bula que o Papa Gregório XI enviara obrigava o reino inglês a prender e a condenar o herético. Ou seja, a prender e condenar o Wycliffe. Mas estas medidas claramente apontavam para a fogueira. Parecia que Wycliffe seria em breve silenciado, que seria morto, que pagaria com o seu sangue o preço de ter proclamado a verdade bíblica no seu país. No entanto, Deus tinha outro projeto para Wycliffe. Deus tinha ainda um destino de trabalho e de operatividade em favor da obra de Deus para Wycliffe. E por isso a morte não veio para ele, mas sim para o Papa Gregório XI, que tinha ordenado a sua destruição. A morte do Papa Gregório XI em 1368 foi seguida pela eleição de 2 papas rivais. E agora, 2 poderes antagónicos que pretendiam ser infalíveis exigiam a obediência de todos os cristãos da Europa Ocidental. Isto enfraqueceu muito o poder do papado em Inglaterra, tal como enfraqueceu em outros países da Europa. As fações rivais dos 2 papas atacavam-se mutuamente, pelo que Wycliffe ficou livre para prosseguir o seu combate pela verdade bíblica, apontando aos seus conterrâneos Jesus e caracterizando o Papa como o anticristo profetizado pela Bíblia. Wycliffe, seguindo o exemplo de Jesus, pregava o Evangelho aos pobres. Não contente com espalhar a luz na sua paróquia de Lutterworth, ele decidiu que levaria a sua mensagem a todos os cantos da Inglaterra, a todo o país. E para esse efeito, ele organizou um grupo de pregadores cheios de simplicidade e devoção, que espalharam a mensagem do Evangelho por toda a Inglaterra. Esses pregadores eram conhecidos como Lollardos, e mais daqui a pouco irei falar um pouco sobre eles. Mas, de todo o trabalho que Wycliffe fez para Deus em Inglaterra, durante a sua vida, o maior trabalho da vida de Wycliffe foi a tradução das Escrituras Sagradas, da Bíblia, para a língua inglesa, para o chamado Middle English, o inglês medieval. A sua intenção era clara. Ele queria que todos os ingleses capazes de ler tivessem acesso à palavra de Deus. Quando progredia na sua obra de tradução, Wycliffe ficou doente. Embora não tendo ainda 60 anos, estava prematuramente velho devido à sua luta com os seus inimigos e aos seus estudos.
e, quando ele adoeceu, frades de 4 ordens religiosas mendicantes rodearam o moribundo, exigindo que ele se retratasse de todas as acusações que tinha feito contra eles, contra os frades. Mas Wycliffe respondeu, uma resposta que ficou célebre na história do cristianismo. Ele disse, não morrerei, mas viverei, e voltarei a declarar as más ações dos frades. E as suas palavras tornaram-se uma realidade. Ele sobreviveu, não morreu naquela altura, e sobreviveu para colocar a Bíblia nas mãos dos seus compatriotas. E essa foi, sem dúvida, a sua maior realização. A tradução da Bíblia foi acabada em 1382. Wycliffe traduziu pessoalmente o Novo Testamento a partir da Vulgata Latina, ou seja, do texto latino da Bíblia, e orientou a tradução do Velho Testamento. A Bíblia, como os irmãos certamente sabem, não foi originalmente escrita em latim, mas no tempo de Wycliffe, a Bíblia que era usada era a Bíblia Latina, a Vulgata, chamada Vulgata Latina. E foi a partir da Vulgata Latina que Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês. Assim, desta maneira, ao dar a Bíblia aos seus conterrâneos, Wycliffe quebrava as cadeias da ignorância e do vício, libertando e elevando o seu povo. Como ainda nesta altura não havia imprensa, a imprensa ainda não tinha sido inventada, a Bíblia tinha que ser copiada à mão e saía muito caro. Assim, os mais ricos compravam cópias de toda a Bíblia. Outros, com menos posses, compravam apenas porções, como os Evangelhos ou os Salmos. Várias famílias também juntavam-se para comprar um exemplar da Bíblia, ou uma parte dela. E desta maneira, a Bíblia, traduzida por Wycliffe, encontrou o caminho para os lares ingleses. Ainda hoje existem nas bibliotecas inglesas cerca de 150 manuscritos da Bíblia de Wycliffe, o que mostra como a Bíblia de Wycliffe se espalhou por toda a Inglaterra. Nesta altura, Wycliffe estava já a ensinar as doutrinas distintivas do que seria o protestantismo, cerca de 200 anos ou 150 anos mais tarde. E quais eram essas duas distintivas doutrinas? A primeira era a salvação por Cristo e unicamente em Cristo, pela fé em Cristo como Salvador. E a segunda era a autoridade única e suprema das Escrituras como regra de fé e de prática para o cristão. Os pregadores lombardos circulavam a Bíblia e os escritos de Wycliffe, com tanto sucesso que calcula-se que cerca de metade dos habitantes de Inglaterra daquele período de tempo histórico aderiram ao movimento liderado por Wycliffe. Os seguidores de Wycliffe eram designados pelos seus opositores como os homens da Bíblia. Na verdade, este aparecimento das escrituras na língua inglesa desanimou muitas autoridades da Igreja medieval. E porquê? Porque eles sabiam muito bem que a Bíblia na língua do povo, traduzida para a língua do povo, acessível ao povo, era um adversário mais perigoso ainda do que o próprio Wycliffe. E apesar dos esforços da hierarquia da Igreja Católica em Inglaterra, foi impossível deter a disseminação das escrituras entre o povo inglês. Um sínodo de bispos ingleses declarou que os escritos de Wycliffe eram heréticos e os bispos, obtendo a cooperação do jovem rei Ricardo II, conseguiram um decreto real que condenava à prisão todos os defensores da heresia. Wycliffe apelou para o Parlamento inglês, compareceu perante o Parlamento e defendeu a sua posição. Exigiu a reforma da Igreja, retratou a corrupção da sé papal, exigiu que a Bíblia fosse aceita como principal regra de fé e de prática para o cristão. E o Parlamento inglês, perante os rogos e os argumentos de Wycliffe, foi levado a declarar nulo o edito do sínodo, e assim o reformador foi deixado em liberdade mais uma vez.
Algum tempo depois, ele foi levado a julgamento perante o Supremo Tribunal Eclesiástico do Reino. E qual era o objetivo desse julgamento? Era muito simples. Era fazer Wycliffe abjurar ou então condená-lo à fogueira. Mas Wycliffe não abjurou. Ele defendeu as suas teses sem temor e rejeitou as acusações dos seus perseguidores. Na verdade, sentiu-se o poder do Espírito Santo naquela sala de tribunal. Ele concluiu a sua declaração com as seguintes palavras que foram registadas para a posteridade e que chegaram até nós. Ele disse o seguinte: com quem pensais vós estáis a lutar? Com um velho homem a caminho da sepultura? Não, com a verdade. A verdade que é mais forte do que vós e que vos vencerá. E dito isto, ele retirou-se da sala do tribunal e ninguém teve coragem para o impedir. Finalmente, Wycliffe foi citado para comparecer perante o tribunal papal em Roma. E ele estava disposto a obedecer à citação, se não fosse ter sofrido um AVC que o prostrou no leito, doente. Mas ele escreveu ao Papa para apresentar a sua posição. A carta escrita por Wycliffe, num tom respeitável e num espírito cristão, não deixa de censurar enfaticamente a pompa e o orgulho da sé papal. Mas Wycliffe estava a chegar ao fim dos seus dias. Ele acreditava que teria de pagar com a sua vida a sua fidelidade à palavra de Deus. O rei, o Papa e os bispos estavam unidos para o arruinarem e parecia certo que dentro de poucos meses conseguiriam alcançar os seus objetivos. Mas Deus tinha outros planos para Wycliffe. Deus tinha outros desígnios para a vida dele e para a sua morte também. A providência de Deus protegeu o seu servo, porque a mão de Deus colocou Wycliffe para além do alcance das mãos dos seus inimigos. Quando ele estava a presidir a ceia do Senhor na sua igreja de Lutterworth, no dia 28 de dezembro de 1384, foi atingido por outro AVC e pouco tempo depois morreu. Esta é a história de Wycliffe. Mas qual é o legado do Wycliffe? O que é que ele deixou para a posteridade? Que herança espiritual ele deixou aos seus sucessores e nos deixou também a nós? Deus tinha designado o trabalho que Wycliffe tinha a fazer e protegeu de modo que a sua palavra pudesse chegar ao povo de Inglaterra e até que fosse posto um fundamento firme para a grande obra da Reforma que se sucederia cerca de 150 anos depois. Wycliffe saiu da era das trevas da Idade Média e foi o arauto de uma nova era, a era da Reforma. O grande movimento que Wycliffe inaugurou, que viria libertar a consciência e o intelecto dos seres humanos, tinha a sua fonte na Bíblia. Wycliffe defendeu que as Escrituras, como deveriam ser suficiente regra de fé e prática para o cristão. Esta era a autoridade que ele queria que o seu povo aceitasse. A autoridade bíblica, a autoridade da revelação de Deus. E ele declarou que a única autoridade verdadeira era a voz de Deus a falar através da sua palavra, a falar através da Bíblia. Afirmava também que o Espírito Santo era o único intérprete autorizado das Escrituras. E se nós queríamos interpretar as Escrituras corretamente, deveríamos estar sujeitos à influência do Santo Espírito de Deus. Ele dirigiu para a palavra de Deus as mentes que estavam viradas para o Papa e para Roma. E assim, Wycliffe foi um dos maiores reformadores de todos os tempos, intelectualmente e espiritualmente. Intelectualmente, porque ele foi um filósofo, não só um teólogo, mas também um filósofo muito capaz e muito conhecedor do pensamento do seu tempo. E espiritualmente, porque ele foi o professor do Evangelho para o seu povo. O caráter de Wycliffe dá testemunho sobre o poder educador e transformador da Bíblia. Foi a Bíblia que fez dele o que ele se tornou. Se ele foi alguém,
foi pelo estudo da Bíblia que assim ele foi. Mas a morte de Wycliffe não pôs fim ao movimento em prol das Sagradas Escrituras da Inglaterra. Na verdade, o movimento lombardo continuou. As doutrinas ensinadas por Wycliffe continuaram a ser espalhadas pelos seus discípulos, conhecidos entre o povo como lombardos. Lombardos era o nome que era dado a estes seguidores do Wycliffe. Não apenas em Inglaterra eles espalharam a verdade bíblica, mas por outras terras da cristandade. E assim progrediu a disseminação do Evangelho. Os lombardos eram os sacerdotes pobres, eram assim conhecidos. Trabalhavam com zelo e multidões aceitavam os seus ensinos, incluindo nobres e mesmo a rainha de Inglaterra. Os contemporâneos afirmavam que um inglês em cada dois é lombardo. Em breve, a perseguição abateu sobre os lombardos. Os monarcas ingleses, para agradarem a Roma, para estarem de boas relações com Roma, com o Papa, não hesitaram em sacrificar os reformadores. Houve muitos mártires, incluindo nobres de nascimento. Muitos morreram, muitos foram presos. Mais tarde, pelo decreto do Concílio de Constança de 1415, Wycliffe foi declarado herético, já muitos anos depois da sua morte, e os seus escritos foram banidos. Em 1428, cerca de 40 anos depois da morte de Wycliffe, por ordem do Papa Martinho V, os seus ossos foram exumados da terra e queimados publicamente, e as cinzas foram lançadas num ribeiro vizinho, o Swift. As águas do Swift levaram as cinzas do Wycliffe para as águas do Avon, e as águas do Avon levaram as cinzas do Wycliffe para as águas do Severn, e as águas do Severn levaram as cinzas do Wycliffe para o oceano. E assim, este foi um símbolo da disseminação das doutrinas do Wycliffe, não só em toda a Inglaterra, mas em toda a Europa e, em última análise, em todo o mundo com a Reforma. Foi através dos escritos do Wycliffe que Jan Hus, da Boêmia, foi levado a renunciar a muitos erros da Igreja medieval e a entrar na obra da reforma do seu país e da Europa Central. E é precisamente sobre Jan Hus e sobre o seu amigo Jerónimo que nós vamos estudar para a semana. Para a semana vamos acompanhar a vida, a obra, o ministério de Jan Hus e de Jerónimo na Boêmia, no centro da Europa, e vamos ver como, pela influência que receberam do Wycliffe, eles levaram o Evangelho a ser anunciado no centro da própria Europa, às portas da Igreja Romana. Vamos estudar a vida de Hus e o seu ministério para a semana. E por isso todos os meus irmãos e irmãs ficam desde já convidados para esse estudo no programa da próxima semana. E pronto, terminamos aqui o capítulo sobre a vida do Wycliffe e podemos compreender finalmente porque é que ele foi chamado a estrela da manhã da Reforma. Porque ele defendeu as teses básicas da Reforma posterior, encabeçada por Martinho Lutero, e foi a estrela da manhã porque, como a estrela da manhã aparece de madrugada e anunciou o início da luz solar do dia, também o Wycliffe apareceu na madrugada da Reforma e anunciou a alvorada da Reforma com base na crença de que a Bíblia deve ser a regra de fé e de prática para todos os cristãos. E pronto, e aqui terminamos a história do Wycliffe. John Wycliffe foi um grande reformador.